Senhor Jesus, amém. Irmão, vamos orar de dois em dois pela mensagem, amém? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, graças ao Senhor pela sua palavra. Senhor, possa falar conosco essa noite. Ó Senhor Jesus, ó, queremos a tua unção, Senhor. Queremos te ouvir falar. Ó Senhor Jesus, tu tens uma necessidade que é penetrar em nossos corações. Por isso, abra-nos nessa noite, Senhor, para que possamos te receber. Ó Senhor Jesus, receber a tua palavra, receber a tua revelação. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, graças ao Senhor. Nada melhor do que uma oração para começarmos a palavra, né, irmãos? Nós temos uma necessidade urgente que o Senhor fale conosco todos os dias. E essa comunhão com Deus, ela se dá por meio da oração. Então, quando nós quisermos receber algo do Senhor, nós temos que ter esse viver de oração, amém, irmãos? E o Senhor, Ele possa falar conosco. Cada palavra essa noite possa penetrar em nossos corações, amém? E chegamos na mensagem 2, né? Nessa nova série. A comunhão, vamos falar? Comunhão da vida para a edificação. Semana passada, o tema da mensagem foi alegria completa, amém? O Senhor nos deu uma introdução, o Del Fábio entrou aqui nos versículos de 1 de João, versículos de 1 a 4, e nesses versículos o Senhor mostrou muito claro para nós 3 pontos importantíssimos que eu ganhei na mensagem do irmão, amém? O primeiro ponto foi sobre a questão da vida, a vida como a palavra de Deus, amém? O segundo ponto, respeito da nossa comunhão. Irmãos, o que Deus ele almeja é a comunhão com seu povo, amém? Essa comunhão íntima com seus filhos, que é nessa comunhão que Deus ele pode ser expresso, amém? E o terceiro ponto foi sobre a alegria completa, que foi o tema da mensagem, amém? E essa alegria, ela só pode ser completa, a minha alegria, ela só é completa quando a presença de Deus está comigo, amém? Sem a presença de Deus, não tem como ter essa alegria. Nós podemos até achar que estamos alegres, que está tudo bem, mas quando não se tem a presença de Deus, a alegria ela é incompleta. Por isso que o irmão mostrou muito claro para nós, se nós queremos ter uma experiência com o Senhor, de essa alegria ser completa, o Senhor tem que fazer parte da nossa vida, do nosso viver, da nossa comunhão, do nosso igrejar, e da nossa experiência com o Senhor, amém? E Del Fábio ele tocou nos versículos de 1 a 4. Vamos ler esses versículos? 1 de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo de 1 a 4. Eu vou ler na NAA, tá, irmãos? O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos próprios olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou em nós, e a vimos, e delas damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho, Jesus Cristo.
E escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Graças ao Senhor. E hoje, nós vamos dar continuidade nesse capítulo, a partir do versículo 5. Então, irmãos, o nosso intuito nesse estudo das epístolas de João não é apenas nós extrairmos um conhecimento da palavra do Senhor. É muito importante nós sermos conhecedores da palavra, termos experiências, ter bagagem espiritual. Mas, ultimamente, irmãos, o que o Senhor tem mais pressa para cada um de nós é que nós sejamos os que praticam a sua palavra, amém? A palavra ela não vem até nós apenas para ser conhecida, mas o Senhor nos fala a sua palavra para que nós pratiquemos a sua palavra. Então, o nosso encargo, irmãos, em desfrutar dessas epístolas é extrair da palavra do Senhor algo que possa ser útil em nossas vidas, amém? No Evangelho de João, o Fábio falou semana passada para nós, que o Senhor, João ele mostrou ali todo o processo de salvação, né? O Senhor salvou o homem, então justificou, nos tirou da condição em que nós vivíamos para que nós pudéssemos ter tal vida. Mas nas cartas de João ele vem falar de algo prático, ou seja, algo relacionado ao nosso viver. Então, irmãos, eu ruminando essa mensagem essa semana e eu pude me voltar muito ao Senhor e dizer, Senhor, o que Tu queres falar para nós, né? A gente já tem muitos anos de vida da igreja, muitos anos que escuta a mensagem, muitas vezes já lemos a Bíblia, muitas vezes lemos vários versículos, mas o que isso tem ficado em nós, né? A palavra, irmãos, ela não é apenas para ser lida, para ser conhecida, mas a palavra, ela é para ser vivida, amém? Então, irmãos, eu orando ao Senhor essa semana e disse, Senhor, me mostra a Tua palavra como prática. Eu não quero apenas ser um conhecedor de letra, mas eu quero ser um praticante da Tua palavra, amém? O Senhor tem tanto para dar para nós. Muitas vezes nos limitamos apenas em conhecer o que o Senhor é. Mas o que eu preciso é experienciar o que o Senhor é na minha vida. É isso que vai impactar e que vai causar uma reação em nossas vidas, quando nós conhecemos e quando nós praticamos a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser esses que praticam a sua palavra, amém? Versículo 5. João, ele vem tornando como essa alegria pode ser completa para nós. Nós vamos ver como toda essa alegria, essa palavra de Deus, essa revelação de Deus, agora ela pode ser prática em nossas vidas. É por meio de nós experienciarmos o Senhor em nossa vida todos os dias, irmão. E o tema de hoje, coloca aqui o tema. Amém? Olha só. Vivendo na luz, livres do pecado. Aleluia. Nós vamos desfrutar esse viver de luz, amém? Não apenas conhecer o que é luz, o que é o viver de luz, mas nós vamos trazer esse viver para a nossa vida. Esse viver, irmãos, que é capaz de nos libertar do pecado, amém? Os irmãos creem na palavra do Senhor? Amém. Jesus é o Senhor. O versículo 5 de 1 de João, capítulo 1, a mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vou ler mais uma vez. A mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Olha só. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha aqui como João ele é enfático em afirmar. Deus é luz. Amém? Ó Senhor Jesus. João ele nos mostra uma mensagem que Deus ele é luz. E essa luz que Deus que Deus tem, não é apenas uma luz para ser conhecida, não é apenas para eu ler a palavra, Deus é luz, amém, Deus é luz. Mas o quanto dessa luz está na minha vida? O quanto eu tenho experienciado essa luz de Deus? E isso só é possível nós experienciarmos a luz, a revelação de Deus, a experiência da luz em nós, irmãos, se nós tivermos comunhão com Deus.
João, ele pôde experienciar, ele pôde atestar que Deus era luz, porque ele teve experiências com o Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós podemos ver muito claro aqui. No princípio, vou ler para os irmãos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só, irmão. Você só pode atestar algo daquilo que você experiencia. Eu jamais posso chegar aqui e falar de alguma coisa aí relacionada a algo que eu não conheço. Porque eu não posso, a minha palavra não vai ter consistência, não vou ter como atestar aquilo, porque eu não conheço do que eu estou falando, né? Eu jamais posso chegar aqui e dar uma aula que o Del Fábio dá lá na universidade, porque eu não tenho condições de fazer o que ele faz. Porque ele foi capacitado para aquilo ali. E ele é apto para dar aquela aula ali naquela universidade. E, irmãos, para que nós sejamos aptos a conhecer o Senhor, primeiramente, nós temos que conhecer o Senhor por meio da sua palavra. É muito importante, quando nós falamos de experienciar a palavra, de ter experiência com a palavra, não pegar a Bíblia apenas como uma letra. Aí muitos podem achar, então eu não vou mais ler a Bíblia. Não é dessa maneira, nós temos que ir à palavra, porque é na palavra que o Senhor vai falar conosco. Mas nós temos que pegar essa palavra como vida e luz para cada um de nós. E João, ele pôde atestar que Deus era luz, porque ele viveu com o Senhor. Ele experienciou, ele teve aquele contato com o Senhor. Naquela época, o contato com o Senhor era físico, né? Os discípulos andavam ali com o Senhor, eles ouviam as palavras do Senhor, eles tinham o Senhor, a presença física do Senhor. E hoje, irmãos, o que nós temos é a palavra de Deus. Então, se eu quero ter uma experiência com o Senhor, para onde é que eu vou? Eu vou para a palavra de Deus. Ao tomar a palavra do Senhor, aí eu tomo essa palavra como vida, para que essa palavra ela possa se expressar na minha vida, para que o Senhor possa alcançar cada um de nós por meio da sua palavra. Por isso que quando ele fala esse versículo, vou ler mais uma vez, de 1 de João, capítulo 1, versículo 5, diz: a mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ó Senhor Jesus. Nós podemos afirmar, irmãos, que Deus é luz? Amém? Hoje nós conhecemos que Deus é luz, por um lado, porque a Bíblia nos mostra isso, não é verdade? Eu jamais conheceria que Deus era luz se eu não tivesse a palavra de Deus para me mostrar isso. Mas, por outro lado, eu não posso me contentar apenas em conhecer o que a palavra diz. Deus é luz? Amém. Todos nós conhecemos que Deus é luz. Mas o quanto dessa luz tem sido vivida na minha vida? Os irmãos estão conseguindo compreender como a questão não é só conhecer o que a Bíblia nos diz. A questão é, irmãos, praticar o que a palavra está nos falando. Deus é luz, mas essa luz ela tem que ser vivida na minha vida. Essa luz tem que ter uma expressão na minha casa. Essa luz tem que contagiar o meu ser. Para quê, irmãos? Para que a palavra possa se tornar real para nós. Se essa palavra ela não for praticada, ela não se tornará real para nós. A palavra ela se torna real para nós quando nós praticamos a palavra. E aí nós podemos afirmar com todas as letras que Deus ele é luz, quando nós praticamos essa palavra. No Evangelho de João, João também relata-nos também outra afirmação. Em João 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Vamos falar? Deus é Espírito.
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o quê? Espírito. Agora, o quanto eu tenho vivido no espírito para que isso seja real para mim? Os irmãos estão conseguindo compreender? Nós precisamos conhecer que Deus é espírito, nós conhecemos. Mas o quanto eu vivo no espírito para que esse espírito seja real para mim? Irmãos, eu tenho que ser esse que vive no espírito para quê? Para que o espírito possa ser real. Para que a palavra se torne real na minha vida. Não é apenas eu ler isso aqui, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas onde está a minha adoração? Ela está em espírito e em verdade? Eu tenho usado esse espírito que o Senhor me deu para que essa palavra ela se torne real na minha vida? Que nós possamos ser esses, irmãos, que use o Espírito de Deus. Se nós não usarmos o Espírito, a palavra ela não será real para mim. Outros irmãos, você vê muitos irmãos usando o Espírito, às vezes você olha ali, né? Não sei se os irmãos já tiveram experiência, eu tive muito jovem, uma experiência numa conferência, eu vi os irmãos ali papocando mesmo, sabe? E eu não conseguia ter aquela reação. E eu dizia, por que eu não eu até tinha vontade de fazer aquilo ali que os irmãos estavam fazendo, de ter aquela liberdade, mas eu não consegui naquele primeiro momento. Aí na próxima reunião o Senhor me mostrou que para que eu conseguisse ter aquela experiência, eu tinha que ter uma atitude. Eu tinha que usar o meu espírito, para quê? Para que o espírito pudesse agir em mim. Então os irmãos compreendem que não é só ver as pessoas usando, não é só conhecer que Deus é espírito, mas eu tenho que ter uma atitude para com a palavra do Senhor. Eu tenho que ter uma atitude em buscar a revelação, para que o Espírito possa ser vivido em cada um de nós. Amém? 1 de João 4, versículo 8, também tem uma afirmação. Ó Senhor Jesus. O que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só, irmãos. João, ele pode testificar aqui que Deus, ele é amor. Para que nós possamos ter tal realidade desse amor de Deus, entra uma questão muito prática aqui. Semana passada, o irmão mostrou para nós a comunhão entre os irmãos, né? E quando se fala de irmãos, não é só com esses irmãos que estão aqui. Até o amor pelas pessoas que estão aí fora, que não conhecem a palavra do Senhor. Deus, João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, irmãos, ele veio para alcançar o homem. E quando eu falo que Deus é amor, o quanto eu tenho feito para que esse amor seja real para mim? Será que eu tenho orado por alguém que está nas trevas? Será que eu tenho orado por alguém que não tem a revelação? Por um vizinho, por um parente meu que precisa receber a palavra do Senhor, que precisa receber essa luz na sua vida? Ou ao olhar para as pessoas eu digo, não, você está perdido. Irmãos, Deus, ele é amor. Então esse amor, ele tem que impactar cada um de nós. Quando nós nos relacionamos entre nós, entre os irmãos que foram separados, foram escolhidos, o que é que reina entre nós? Tem que ser o amor de Deus. Quando eu me aposto da minha sabedoria para dizer que eu não preciso de um irmão ou de outro, porque aquele irmão não é importante para mim, essa realidade de que Deus é amor está sendo real ou não está sendo real para mim? Deus, ele é amor. Ele amou cada um de nós. Então, irmãos, nós temos que ser esses que praticam o amor do Senhor, o amor de Deus entre nós. A comunhão é muito importante. A comunhão, ela nos ajuda a nós sairmos de toda mordidão espiritual. Ela nos ajuda a nós desfrutarmos juntos. Para quê? Para que esse amor de Deus ele possa ser consolidado em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Versículo 5, eu vou ler mais uma vez.
A mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E no versículo 6, agora esse versículo ele vai nos mostrar o quanto que essa luz influencia em nosso viver. Certo? Eu comecei mostrando que não é só conhecer a luz, não é só conhecer que Deus é luz, que nós temos que andar na luz, mas agora essa luz ela tem que influenciar o meu ser. E no versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito fácil nós falarmos que mantemos comunhão com o Senhor, né? A comunhão com o Senhor, ela tem que ser real. A comunhão com o Senhor, ela tem que impactar a nossa vida. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, irmãos, a comunhão com Deus, ela tem que ser uma comunhão real na minha vida. Eu conheço que para que eu ande na luz, eu tenho que estar na comunhão com Deus. Deus, Ele é o quê? Ele é luz. Então, se eu não estou na luz, eu estou nas trevas. E quem está nas trevas, está fora da comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Não tem como haver treva aonde há luz. Aqui está claro porque tem luz. Se aqui estiver tudo apagado, no momento que essa luz ela acende, a treva ela se dissipa. Por quê? Porque chegou algo mais forte do que ela, que é a luz. Então, irmãos, na minha comunhão, o que vai mostrar se a minha comunhão é real com o Senhor é o que eu estou expressando. Os irmãos, na nossa vida nós temos que expressar o que nós vivemos, né? Então, se eu vivo Deus, eu expresso Deus que é luz. E essa luz, ela contagia as pessoas, ela alcança as pessoas. É muito ruim, né, quando você está em trevas, né? Você já tiver experiência de caminhar num ambiente trevoso? Você não consegue ver nada, irmãos. Não tem quem goste de andar em trevas. Quando nós gostamos de andar onde há luz, né? Que você consegue enxergar a sua real situação. Você consegue ver onde você está pisando. Você tem uma convicção clara do que você está fazendo. Por quê? Porque ali tem uma luz. Irmãos, na minha vida, eu tenho que ter essa experiência da luz de Deus. Quando não temos essa luz, nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós caminhamos para todo lado, não temos uma direção, não temos um foco, um alvo. Por quê? Porque há trevas. Irmão, nós precisamos ter experiências de luz, amém? Que o Senhor Ele possa nos alcançar com a sua luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, nos fala: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Vamos repetir? Nós não somos da noite, nem das trevas. Fala para o irmão que está ao seu lado. Nós não somos da noite. Nem das trevas. Ó Senhor Jesus. Nós somos filhos da luz. Fala para o irmão que está ao seu lado. Nós somos filhos da luz. Aleluia. Somos filhos do dia. Irmãos, o Senhor, Ele nos alcançou, amém? Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele veio aqui, Ele pagou o preço de cruz para nos alcançar e nos gerar dele mesmo como seus filhos. Então, o que Deus quer hoje é que nós andemos nele, que nós expressemos Ele, amém? Um pai, acho que a quem é pai aqui vai saber o que eu vou falar. O desejo do pai é que o filho tenha a mesma integridade do pai. Não é verdade? Um pai que ele é íntegro,
Um pai que tem uma boa reputação onde ele mora, que é um bom pai, que é um bom marido, que é um ótimo funcionário, ele exerce suas funções corretamente, as pessoas olham para ele e vê algo diferente naquele pai. O desejo daquele pai é quando aquele filho atingir a maturidade, ele o expressa, ele tem os seus mesmos atos, ele seja íntegro como ele é, para quando as pessoas olharem para aquele filho e dizer, esse aqui é filho de fulano, olha só, ele caminha igual o pai, ele tem a integridade que o pai tem, ele é reto, ele é correto que nem o pai. A maior decepção para um pai é quando o filho ele vive de uma maneira contrária ao que ele é. Traz decepção para ele, traz noites sem dormir, e o pai ele fica completamente desesperado, porque aquele filho que ele gerou, ele não o expressa, ele lhe dá uma decepção. Irmãos, nós como filhos, gerados de Deus, nascidos de Deus, o que Deus quer de cada um de nós é a sua expressão. Quando eu expresso a mim mesmo, quando eu expresso o meu viver, as minhas trevas que tem em cada um de nós, nossa carne ela é pecaminosa. Então, irmãos, quando Deus olha para nós e vê uma expressão que não é Ele próprio, irmãos, o coração de Deus ele fica entristecido com cada um de nós. Mas o que Deus quer, irmãos, é que nós o expressemos. Mas para que eu expresse Deus, o que eu tenho que receber é a comunhão com Ele próprio, né? Um pai que cuida bem do seu filho, que mostra como o filho deve viver, aquele filho que ama a comunhão do pai, que trabalha ali junto com o pai, que vê o que o pai faz e fica acompanhando ali todo o processo de vida do pai, é porque aquele filho ele quer o expressá-lo. E se nós, irmãos, nós vivemos a nossa vida relaxada, sem olhar para o que o Pai quer, sem olhar para a palavra que o Senhor nos deixou, para a Bíblia, e olhar o que o Senhor nos mostrou para que nós possamos ter tal viver, irmãos, nós não conseguimos expressar o Pai. Eu só consigo expressar Deus, irmãos, se eu consigo ler na palavra de Deus, se eu consigo extrair o que Deus quer que seja expresso. Qual é a vida que Deus se expressou nos homens que viveram aqui na terra? Quais as experiências que Deus mostrou para nós? Irmãos, tudo está na sua palavra. E é essas experiências que vai nos capacitar para que nós possamos conhecer a Deus e possamos expressá-lo, amém? E esse versículo nos mostrou que Deus é luz. Então, irmãos, eu tenho que expressar essa luz de Deus. Ó Senhor Jesus, aí entra todos os aspectos da nossa vida. Quando fala de expressão, não é somente um dia ou dois, não é somente nas reuniões, mas a expressão de Deus ela tem que ser vivida todos os dias. Como está o meu viver, né? O meu estilo de vida? Aqueles que receberam o Senhor, eles têm que ter um estilo de vida. Mas o nosso estilo de vida, irmãos, tem que ser diferente daquelas pessoas que têm um estilo de vida de trevas. Hoje o mundo ele tem uma forma, né, que ele quer informar todo mundo. Principalmente as redes sociais. Quando a pessoa posta aquilo que tem altas visualizações, que tem um poder ali muito forte que as pessoas começam a olhar, então todo mundo quer seguir aquilo ali, quer fazer também, quer procurar algo, porque o mundo ele tem uma forma. O mundo ele tem uma forma de expressão. As trevas, ela tem uma forma de expressão. O inimigo de Deus, irmãos, ele tem uma astúcia muito forte hoje, de levar as pessoas a expressá-lo ele de uma maneira muito sagaz. Por isso que nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Para quê? Porque o meu estilo de vida tem que ser diferente. Eu tenho que ter uma expressão que vem de Deus. E essa expressão que vem de Deus é a luz que resplandece em meio às trevas. Amém, irmãos? Não é que nós vamos se isolar de todo mundo agora, não fala mais com ninguém, não usa mais rede social. Se você vê ali a pessoa ali, você isola, a pessoa procura você isola todo mundo. Não, eu vou isolar todo mundo. Não, irmãos, é ter uma expressão nessa terra, amém? É uma expressão que contagia as pessoas. Você tem que buscar ferramentas,
lugar onde você possa expressar Deus, para que as pessoas possam ver algo diferente em você, para que Deus possa ser expresso por meio da sua vida, para que a luz ela possa resplandecer em meio a trevas. Irmãos, é isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós, que nós o expressemos. No nosso casamento, né, os que são casados. Casamento. Jesus é o Senhor. O que é que tem sido expresso no seu casamento? As pessoas, elas gostam de olhar muito, né, para o viver matrimonial ali, para o casal. É muito triste quando você vê na rua um casal se desabando ali em brigas, né? E você, como um filho de Deus, você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. As pessoas, quando olharem para você, têm que ter um sabor de olhar para o seu casamento e dizer, eu quero aquela experiência, eu quero aquele casamento daquela maneira. Irmãos, tudo isso só é possível se a luz de Deus estiver no nosso casamento. Se a luz de Deus se expressar em nós, o nosso casamento ele vai conseguir brilhar. Não tem como haver um brilho entre o viver matrimonial se não tiver a luz de Deus. Não tem como haver uma criação de filhos se não tiver a luz de Deus. Você cria seus filhos de qualquer maneira? O mundo cria sim. É entregue a todas as coisas aí, você também vai da mesma maneira? Irmãos, se nós criarmos os nossos filhos dessa maneira, irmãos, nossos filhos não vão ter a expressão de Deus. Eles vão tomar a forma do mundo. Então, irmãos, o meu casamento ele tem que expressar a luz. A criação dos meus filhos eu tenho que expressar essa luz. E todo o meu testemunho de vida, o Senhor tem que ser expresso em cada um de nós. Como está também o nosso serviço, né? Quando falamos em servir o Senhor, cada um tem o seu serviço, seja ele qual for, nós fomos chamados ao Senhor para que nós o servamos, né? Toda a nossa vida, para que nós podamos servir ao Senhor. Mas no nosso serviço ao Senhor tem que haver uma expressão. Nos serviços práticos, muitas vezes acontece, né? Aqueles probleminha, aqueles arranha-arranha. Mas aquilo ali é para nos tratar, irmãos. Mas nós jamais podemos deixar que o nosso serviço ao Senhor tenha uma expressão de trevas. O meu serviço na casa do Senhor, por mais que aconteça problemas, tem algumas probleminhas ali entre um irmão e outro. Mas, irmãos, nesse serviço ao Senhor, eu tenho que expressar a luz de Deus, amém? Desta maneira, o Senhor ele se agradará do nosso serviço. E Ele aceitará o nosso serviço em sua casa. Ó Senhor Jesus. Tem um ponto muito importante. Irmãos, como está o nosso empenho em relação às reuniões, em relação à comunhão, né? Ultimamente, nós retomamos as nossas reuniões das quartas-feiras. E essa é uma preocupação que o Zé Valdo sempre tinha, porque nós tínhamos apenas uma reunião. Muitos irmãos apenas reuniam somente no domingo. E essa reunião das quartas é mais uma reunião para que nós possamos desfrutar junto da palavra do Senhor. E tem as reuniões de grupo familiar, tem as reuniões das irmãs. Nós temos tantas reuniões, né? Nós temos tanto ambiente para que haja a expressão de Deus, irmãos. O ambiente coletivo com os irmãos, as reuniões da igreja, é muito importante para que Deus possa ser expresso. Não é apenas somente Deus se expressar na minha vida individual, né? Tem muitos que acham que estão em casa, só lendo a Bíblia, recebendo ali, buscando alguma coisa na palavra, está muito bom, mas não, irmãos. Nós temos que ter a comunhão com os irmãos, isso é muito importante. Então, irmãos, o quanto eu tenho feito, quanto esforço eu tenho pago para estar nas reuniões da igreja, né? Antes, estava tendo comunhão, acho que está com uns 2 meses lá em casa com a minha esposa, com a Merinha, e eu tendo comunhão com ela, dizendo assim, antes da pandemia, a gente fazia um esforço tremendo, né? Eu digo lá em casa, para estar em todas as reuniões. Ia para um canto, ia para outro e procurava, cansado, às vezes eu chegava, às vezes cansado para não ir, aí eu chegava, ela já estava pronta, vestida em casa, amarrar minha filha.
Aí dizia, vamos para a reunião. Aí eu, vamos, aí ia para o banheiro, me ajeitar e se organizar para ir para as reuniões. Mas, irmão, depois que teve essa pandemia, parece que bagunçou, sacudiu muito a nossa vida, né? Nós se acomodamos a ficar em casa, né? E olha que eu nunca gostei muito, irmão, dessas reuniões online, transmissão, nunca gostei. Né? Quando começou esse negócio, eu assistia porque a gente precisava ser suprido com a palavra do Senhor, mas não tinha um sabor muito intenso para mim. Mas parece que a gente se acostumou com aquilo ali e a gente perdeu esse hábito de nos reunirmos, de dar o nosso empenho nas reuniões do Senhor. Irmãos, que o Senhor ele possa mudar a nossa vida, amém? Vamos aproveitar, se você pode estar aqui nas quartas, se você pode ir para a reunião de grupo familiar, irmãos, não troque isso por nada, não troque as reuniões da igreja por nada. Muitas vezes nós trocamos por qualquer outra coisa, inventamos alguma coisa, eu não posso por causa disso, por causa daquilo, aí um dia o Senhor vai e tira aquilo ali. Está sendo um empecilho para você reunir? Aí o Senhor pode tirar, irmãos, eu não sei o que está sendo o seu empecilho para você reunir. Mas se para você é algo importante, saiba que se para Deus aquilo ali está atrapalhando de você ter um viver de comunhão, Deus vai tirar. Porque Deus quer que você tenha comunhão com seus filhos e desfrute da sua palavra. Ó Senhor Jesus. Então, todo o nosso viver tem que ter essa expressão todos os dias, para que nós possamos manifestar a palavra do Senhor, amém? Vamos continuar. Versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus, como Ele está na luz. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Então, se Ele está na luz, irmãos, eu quero estar na luz, amém? Onde você quer estar? Eu quero estar na luz. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, vamos estar na luz. Eu quero estar na luz. Ó Senhor Jesus. Vamos ser ativos, irmãos. Vamos ter ação de estar na luz, de buscar esse viver nas reuniões, na palavra, no invocar. Toda oportunidade que você estiver, você tem que agarrar essa oportunidade para estar na luz, porque é isso que vai nos salvar, irmãos. É isso que vai nos fazer vitoriosos. É isso que vai nos fazer ser vencedores. Ó Senhor Jesus, como Ele está na luz. E como essa luz ela vai se manifestar em nós? Isso nós vimos semana passada. Mantendo comunhão uns com os outros. Está relacionado ao nosso viver, por meio da comunhão com os irmãos. Por isso que as reuniões é importantíssimo, eu quero citar mais uma vez. Servir junto com os irmãos é importante para que essa comunhão ela possa ser expressa. As reuniões de grupo familiar é de extrema importância para nós. É onde nós mantemos comunhão ali mais íntimo com os irmãos do nosso bairro. Nós podemos ter ali mais tempo para desfrutar. Quinta-feira agora nós tivemos uma experiência riquíssima lá no alto. Eu cheguei na casa da irmã Lucinha, só foi eu e a minha mãe para a reunião lá. Quando eu cheguei eu me desanimei, porque só estava a dona da casa. E nós começamos a desfrutar ali, começamos a orar, começamos a cantar hinos. E tem uma irmã dela que está operada lá na casa dela. E quando a irmã Lucinha falou que quando terminou a reunião, que ela entrou em casa, ela disse assim, tinha muitos irmãos lá, não era? Lá fora. Eu ouvi as muitas orações, os louvor muito bonito. O que é isso, irmãos? É a manifestação do Espírito de Deus. Ela não pôde ir lá fora ver quantos irmãos tinham lá. Mas o que ela ouviu foi como se tivesse muitas pessoas ali. Por quê? Porque ali havia uma expressão da luz de Deus. Os irmãos estão conseguindo compreender, irmãos, como a vida ela se expressa em nós quando nós temos tal comunhão? Ó Senhor Jesus, você quer essa comunhão? Irmãos, eu quero essa comunhão. Ó Senhor Jesus, nós temos que ter ação, né? Para que essa comunhão ela possa ser vida em cada um de nós. Mas para que essa comunhão ela seja real, nós temos que tratar com a questão do pecado. A outra parte do versículo que nós lemos agora dizia: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8 diz:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, em nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 1 de João, capítulo 3, versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, e essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui é uma questão, irmãos. A questão não é que nós fomos salvos, fomos santificados, o Senhor derramou seu sangue por nós, já nos lavou de todo pecado, que nós vamos viver numa prática do pecado. Eu vou pecar aqui porque eu tenho o sangue de Cristo. Quando eu pecar, o Senhor vai e me lava com seu sangue. Mas aqui, irmãos, esse versículo diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é que eu não peque mais, que eu não vou, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Não é isso, irmãos. Nós vamos cometer pecado porque nós somos pecadores. A questão é não viver na prática do pecado. A questão é ter um viver separado para que nós não vivamos na prática do pecado. E isso só é possível, irmãos, se nós vivermos um viver de luz. A luz, ela mostra aonde nós estamos falhando. A luz, ela expressa todo o pecado que há em nós. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ó Senhor Jesus, se dissermos que não temos pecados, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós vamos pecar, irmãos, nós vamos cometer pecado. Mas a questão é, nós temos que ter um viver de luz, para que a luz ilumine os nossos pecados, para que mostre nossas falhas, amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele quer nos encorajar a nós termos tal viver, amém? Os irmãos topam ter essa experiência de expressar o Senhor por meio da sua luz em nós? Vamos buscar isso na palavra, na comunhão, no invocar, né, nas reuniões, desfrutando com os irmãos, pagando preço para que o Senhor ele possa se expressar em nós. Jesus é o nosso Senhor.